Vamos iniciar, então, estamos iniciando essa série, Vencendo Gigantes. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê alguns homens de Deus que enfrentaram gigantes. Normalmente a gente pensa primeiro em Davi, que vence Golias, é verdade, né? Mas também Jonatas, que também vence gigante, Caleb vence gigante. O povo de Israel teve que conquistar, depois, quando entra na terra prometida, eles têm que conquistar terras, e essas terras também, algumas eram dominadas por gigantes. Caleb vai pegar a parte do monte e vai desbaratar gigantes. E são gigantes que habitavam na terra, mas existem gigantes também que às vezes nós nos deparamos na nossa caminhada, na nossa vida. Temos que enfrentar alguns gigantes durante a nossa história. Quem aqui já teve que enfrentar algum gigante? Levanta a mão aí. Vários de vocês já enfrentaram gigantes. E eu quero nessa noite começar com essa primeira ministração dessa semana, vencendo o gigante do medo. E o medo é algo que vem sobre as nossas vidas, e tem o medo que é bom, que é prudente, e a gente tem que ter medo de algumas coisas, mas também tem o medo exagerado, e esse às vezes, que pode se transformar num pavor, é que nos para. E eu peguei essa definição lá desse J. Blanchard. O medo nunca fortalece você para o amanhã, ele apenas enfraquece para o dia de hoje. O medo, então, ele nunca vai te fortalecer para você enfrentar o dia de amanhã, mas ele apenas tenta te enfraquecer daquilo que você vai enfrentar no dia de hoje, no momento de vida em que você está vivendo. E o medo vem com essa ideia, ou com essa maneira de agir dentro do nosso coração, para gerar um medo, uma insegurança dentro do nosso coração. E eu peguei um texto e coloquei aqui em duas versões, da NVI e da Almeida Corrigida, Isaías 41:10, diz assim: por isso não tema, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu gosto de ler muito esse texto. Pelo menos uma vez por semana eu visito esse texto de Isaías. Às vezes eu vou ao hospital visitar alguém que está lá enfermo, eu gosto de ler esse texto, porque eu já me deparei em alguns momentos da minha vida, que eu tive medo, que eu tive insegurança no meu coração, em algumas decisões que eu tinha que tomar. Então eu sempre, volta e meia, eu estou visitando esse texto de Isaías, que ele fala muito no meu coração, com relação à grandeza de Deus, com relação à minha limitação como homem, com relação aos meus medos e os meus pavores. Então eu gosto de visitar esse texto. Se você gosta também, é um texto que realmente fala muito profundamente ao meu coração, quando eu estou num dilema, quando eu estou numa encruzilhada, quando eu estou em algum momento de tomar alguma decisão que eu não sei o que fazer. Eu gosto de ler esse texto e confiar realmente que Deus está comigo. As garras geladas do medo. E hoje está frio em Curitiba, né? E você sabia que o medo pode ter uma garra que é gelada, que congela a gente? Quando a gente fica com frio, a gente não pensa direito, né? A gente está conversando com as pessoas, mas está ali batendo queixo. Eu tive uma vez que eu passei um frio, que eu pensei que eu ia morrer de frio. Eu saí numa noite muito gelada lá em Porto Alegre, quando eu morava lá, então isso já faz alguns anos, porque hoje já nem faz tanto frio que nem antigamente. E eu fiquei na rua durante aquela noite, só com uma blusa fininha, gente, eu pensei que eu ia congelar naquela noite. Tanto que eu fui dormir, quando eu cheguei, tudo bem que eu vim de alguns lugares que não vem ao caso agora, que era 5 horas da manhã, então você já imagina que eu não estava na igreja. Não era numa vigília que eu estava. Então, quando eu voltei para casa, e eu estava ali enrolado naquelas cobertas, eu não conseguia dormir com tanto frio que eu estava. E eu estava com um monte de coberta. Levei um tempo assim, mas eu vi as pontas dos dedos ficando roxas, de tanto frio que eu passei. Eu nunca passei tanto frio que nem aquela noite. Mas existem essas garras geladas do medo. O medo é algo natural. O medo vem do grego, que é phobos ou fobia. Significado: expectativa ruim. Algo ruim. Ou temor de algo desagradável, não é assim? Sempre que a gente tem medo de alguma coisa, tenho medo de receber uma notícia, a gente já pensa logo em algo ruim. A gente já pensa e já associa o medo com o temor de algo desagradável que vai acontecer, ou está acontecendo, ou já aconteceu. Então a gente tem isso daí, com relação ao medo. E a gente entende que o medo, quando eu vi essa palavra, eu falei, garras geladas do medo, é verdade. Por mais que você não esteja com frio, mas quando você sente medo, parece que você fica numa
geladeira, não é isso? Parece que sobe um frio na espinha e aquilo vai te paralisando e gerando medo dentro do teu coração. Então o medo parece que tem garra gelada que prende a gente. Eu quero falar aqui rapidamente, só para ter umas definições de fobias. Zoofobia, medo de animais. Talvez você conheça todas elas e tem outras, mas eu peguei essas. Microfobia, medo de germes e micróbios. Já viu a pessoa que tem medo de germes, de micróbios? Micróbios. Hemafobia, medo de sangue. Aí não dá para ser médico nem enfermeiro. Se você tem medo de sangue, você não vai poder ser médico nem enfermeiro. Lisofobia, medo da loucura. Agorafobia, medo de sair de casa e ter contato com muitas pessoas. Sabia que tem gente que tem isso? Tem medo de sair de casa e ter contato com muitas pessoas. Tanofobia, medo da morte. Neofobia, medo de novidades. Não se adaptar às novas realidades. Isso tem muita gente hoje que está com essa neofobia, medo de novidade, medo de mudar alguma coisa, medo de não se adaptar a uma nova realidade que esteja enfrentando, ou uma dificuldade que essa pessoa esteja vivendo. Então, fobias e essas definições das suas definições. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Você que está em casa, no quentinho aí da tua casa, eu espero, qual é o seu medo? Olha, Gênesis 3:10 vai dizer, ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Muitos ficam na negação do medo. Muitos preferem ir para um lugar onde a gente fica dentro de uma negação, onde a gente não assume que a gente tem medo, ou que a gente se sente inseguro por ter medo. E então o medo faz e ocupa esse papel muitas vezes na minha vida e na tua vida. Então tem pessoas que ficam na negação, ficam negando o medo. Morrem de medo, mas dizem que não tem medo. Negam realmente diante dos outros ou diante de alguns quadros de assumir e dizer assim, eu estou com medo. Você sabe identificar os seus medos? Você já identificou na tua vida algum medo que você tem ou que você esteja vivendo? Qual é o medo que você tem? Nós vemos alguns ali, algumas fobias. Qual é o medo que você tem? Pessoas podem ter medo de morrer. Pessoas têm medo de ficar doente. Pessoas têm medo de que acabe o dinheiro, ficar sem alimento. Tem vários medos que estão ali, que às vezes a gente não consegue identificar. Muitos têm medo de admitir que sente medo. Às vezes a pessoa tem medo de admitir que tem medo. Já viu alguém medroso? Geralmente eles dizem que os corajosos morrem primeiro, né? Os medrosos, eles vão embora, eles não querem lutar, às vezes eles não querem enfrentar, mas não quer dizer que ele esteja vencendo aquele medo e o medo está paralisando. Não é errado sentir medo, mas ser dominado e neutralizado por ele, sim. Não tem nada de errado em você sentir medo, mas o problema é quando o medo te domina e ele neutraliza a tua vida, ou seja, você fica neutralizado, você fica como engessado ou amarrado diante do medo, e você não consegue tomar uma decisão, você não consegue enfrentar o medo, você não consegue fugir do medo, você não consegue fazer nada. Qual é o medo que você tem? Qual é o medo que às vezes está aí escondidinho dentro do teu coração, que tenta te paralisar? Adão aqui, ele ficou com medo, por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, porque ele pecou, então ele ouviu a voz de Deus, ele foge da presença de Deus, e o pastor já nos ensinou, é a primeira vez, e realmente é a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, está em Gênesis 3:10, até então não existia a palavra medo, o medo vem de Adão, o medo vem do pecado, o medo vem da desobediência, o medo vem dele quebrar os princípios que Deus estabeleceu para ele, então ele teve medo de Deus, ele não teve medo do pecado, mas ele teve medo de Deus, ouvi a tua voz e tive medo. Então ele foi dominado e neutralizado pelo medo. O que ele fez? Que nem o leão da montanha, ele saiu correndo. Alguém lembra do leão da montanha aí? Só eu? Meu Deus do céu, a igreja é novinha, graças a Deus que vocês não lembram desse desenho. Qual é o seu medo? Diferença entre medo e pavor. Vamos lá, o medo, a base do medo é racional. É um mecanismo de defesa do psiquismo humano. Então, o medo é algo racional, é um mecanismo de defesa, nosso, meu. O medo de uma perturbação resultante de um perigo real ou aparente, pode ser benéfico, pode trazer, quer dizer, a água, se você não sabe nadar, é bom que você tenha medo da água, você não vai querer ir no fundo da piscina, ou você não vai querer atravessar o mar ali, ou o lado ali de Guaratuba para Caiobá, você vai pela balsa, você não vai ir nadando,
porque você não sabe nadar. Então você tem um medo que é natural e que é bom você ter da água. O medo exagerado. O que é medo exagerado, pastor? É baseado na realidade, mas desproporcional ao nível do perigo ou da ameaça. Já viu um medo desproporcional? É um medo que te segura tanto que o medo é muito maior do que na verdade a ameaça que está acontecendo na tua vida. Mas você pega aquele medo e ele é exagerado para aquilo que está acontecendo, mas tem pessoas que ficam com medo exagerado. E o pavor, medo irracional, é o que chamamos de pavor, deixa de ser um alerta de perigo e se transforma num mal em si mesmo. O pavor é algo que, isso sim, as garras geladas do medo vêm com o pavor, provoca desequilíbrio emocional e perda do raciocínio lógico, paralisa. Pavor é uma das artimanhas mais utilizadas por quem? Pelo diabo. Mais do que o medo que o diabo quer utilizar contra mim e você, chama-se pavor. Pavor de alguma coisa, para que a gente fique paralisado exatamente naquele lugar, ou fique paralisado dentro daquele pecado mesmo que você está vivendo. Ou você não consegue mais sair dali. Então ele utiliza isso como uma artimanha para te aprisionar dentro de uma realidade do medo, usando o próprio pavor contra você mesmo. Algo que deveria ser para você vencer é algo que muitas vezes te deixa estagnado, te deixa parado, você não vai para lugar nenhum. Usa situações e pessoas para produzir pavor nos nossos corações. Então são situações e também são pessoas. Pessoas vêm e trazem medo no nosso coração. Lembra lá da semana passada, quando a gente falou sobre o jejum? Então veio lá e contou para o rei Josafá: olha, está vindo uma grande multidão. Usou uma pessoa que trouxe, o que o texto vai dizer? Que Josafá teve medo, porque era uma grande nação que estava se levantando contra o povo de Judá, e vinha contra ele para derrubar, ou para vencer, para aprisionar, e para tomar conta daquela cidade. Então usa situações, são situações. Qual era a situação? Um grande exército, e usa pessoas. Quem trouxe o recado? Veio correndo, o mensageiro vem correndo e diz: ó rei, está vindo um grande exército aí, nós não temos como enfrentar. Então essa é a diferença entre medo e pavor. O medo incontrolável distorce os propósitos de Deus em nossos corações, entenda isso. O medo incontrolável, ele pode distorcer o propósito de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins, descendentes de gigantes, Deuteronômio 1:27. Então esse medo vai distorcer. O que os espias estavam percebendo aqui? Um medo que distorceu a realidade do propósito de Deus. Deus não tinha dito que a terra era do povo? Deus não tinha dito que estava com o povo? Deus não tinha feito milagres no meio do povo para conduzir eles desde a saída do Egito? Sim, mas esse medo incontrolável distorceu a visão e o entendimento que eles tinham do poder e da graça de Deus. Então eles vão achar que aquilo é impossível, eles não vão vencer, eles acham que não tem como derrotar aquele grande inimigo. Deus levou o povo para o deserto para treiná-los. Eles ficaram 40 anos sendo treinados para chegar diante desses gigantes e conseguir derrotá-los, preparar para conquistar a terra. Então Deus vai preparar o povo para que eles pudessem conquistar a terra, aprender a depender de Deus. Na verdade, quando a gente está diante de um gigante, a gente tem que depender de Deus. Davi, ele dependeu de Deus, mas ele pegou a sua funda e suas pedras e foi enfrentar o gigante. Mas antes disso, tentaram colocar nele a armadura, a espada de Saul, e ele disse: não serve, porque é maior do que eu, é desproporcional. Então tentaram distorcer a visão que o próprio rei tinha. Quem tinha que enfrentar Golias era o rei, não era aquele menino, não era Davi, mas o rei também estava com medo, por isso ele não enfrentou. Então temos que aprender a depender de Deus. Dominados pelo pavor, não enxergam mais os propósitos de Deus. Sabe que a pessoa que está dominada pelo medo e pelo pavor, ela não consegue enxergar mais o propósito de Deus para a sua vida. E ela começa a buscar realmente soluções de outras maneiras e não mais depende, não confia mais na presença de Deus ou na direção de Deus, daquilo que Deus estabeleceu como um propósito na vida dela.
E esse medo, então, incontrolável, ele se torna um limitador do nosso crescimento. O medo incontrolável, que às vezes nós sentimos, ele se torna um limitador daquilo do nosso próprio crescimento. Homem severo, aqui Mateus vai falar das parábolas, vai falar de parábolas, vai falar aqui dos talentos. Então ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para um. E aquele que pegou um, o que ele fez? Ele teve medo. Ele teve medo de investir, ele teve medo de conquistar, ele teve medo de ter ousadia. Então o que ele faz? Ele vai lá e esconde aquilo que ele fez, muito parecido com o que Adão fez. Ouvi a tua voz e tive medo, então me escondi. Aqui a mesma coisa, aquele servo pega aquele talento que ele recebeu, em vez dele usufruir, em vez dele abençoar pessoas, em vez dele multiplicar aquele talento, o que ele faz? Ele vai lá e esconde, porque eu tive medo. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, por que você escondeu? Enterrou o que recebeu por medo. Tem pessoas que estão enterrando aquilo que Deus deu, porque elas estão com medo, medo de serem rejeitadas, medo de obedecerem aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, medo de resolver situações em que você está lá e aquilo lá não vai sair, enquanto aquele gigante não vai sair, o gigante do medo, enquanto você não se posicionar diante dele, enquanto você não enfrentar os teus próprios medos, você não vai derrotar. Não tem como, o medo está ali, muitas vezes se torna um gigante. É um medo às vezes desproporcional. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de ser rejeitado, a gente não quer ser rejeitado. E todas as vezes que alguém rejeita a gente vai para dentro do medo, a gente fica lá muitas vezes se lamuriando: coitadinho de mim, as pessoas não me aceitaram, as pessoas não gostaram da mensagem, as pessoas não... Gente, pare com isso. Pavor impede as pessoas de crescer, o pavor vai te impedir de crescer. É isso que aconteceu. Esse servo teve medo, em vez dele ir tentar conquistar algo, aplicar aquele recurso, aplicar aquele dom, ele preferiu esconder. Tem pessoas que vão pelo caminho mais fácil. É mais fácil fugir, é mais fácil desistir, é mais fácil desistir do casamento, é mais fácil desistir de resolver a situação, é mais fácil não enfrentar o problema, é mais fácil pedir demissão do trabalho, é mais fácil abandonar o ministério, é mais fácil trocar de igreja. Tudo se torna mais fácil do que a gente querer resolver, porque a gente vê o pavor e o pavor nos impede de crescer. Quem não tem coragem será sempre escravo da mediocridade. Quem não tem coragem vai ser sempre escravo do medo. Porque Deus chama Josué e fala o que para Josué? Seja forte e corajoso. Por que Deus falou 4 vezes no capítulo 1 para ele isso? Porque ele estava com medo. E o medo dele era legítimo? Lógico que era. Ele caminhou com Moisés a vida toda dele, ele era auxiliar de Moisés, e agora Deus recolheu Moisés não está mais ali. O que gerou no coração de Josué? Medo, insegurança. O que vai ser desse povo? Se com Moisés eles já queriam apedrejar, matar Moisés, imagina comigo, Deus, quando eu errar, o que eles vão fazer comigo? E Deus diz para ele: seja forte, seja corajoso. O que tem limitado o teu crescimento? Qual é o medo que tem limitado o teu crescimento, o teu desenvolvimento como ser humano, como homem, como mulher, como pai, como filho, como marido, como esposa? Qual é o medo que tem limitado o teu crescimento? Sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir o risco do fracasso. Tem pessoas, coragem para crescer em Deus. Sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir um risco. Pode dar errado, pastor? Pode. Tem vezes que vai dar errado? Tem. Mas tem vezes que vai dar certo? Vai. Então a gente precisa assumir o risco. Não ter medo é assumir o risco que pode dar errado. Pode. Mas a gente tem que assumir os riscos. Qual é os riscos que você tem assumido? Ou pior, qual é os riscos que você não tem assumido? Por medo de fracassar, por medo de ouvir uma palavra de alguém, por medo de ser confrontado com as pessoas, ou pelas pessoas, ou pior, pela tua família. A gente às vezes procura sempre se esconder, se esquivar do que enfrentar. Coragem para crescer em Deus. O medo incontrolável é um gerador de outros sentimentos destrutivos. Ele vai gerar outros sentimentos dentro do meu coração que também são destrutivos. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quem aqui? Os discípulos. Jesus vai andar sobre as águas, o Pedrão pula e começa a andar nas águas. Daqui a pouco Pedro teve medo, mas antes de ter medo ele teve coragem. Pode falar o que for de Pedro, mas ele teve coragem.
Ah, mas ele teve medo, é verdade, mas ele teve coragem. Eu prefiro ficar com ele, olhando para ele, que ele teve coragem de ir ao encontro de Jesus, porque os outros não tiveram coragem não, gente. Os outros ficaram dentro do barco e gritaram, é um fantasma, e tiveram medo, gritaram de medo. O medo é a raiz que gera desânimo, insegurança, desconfiança, isolamento, ansiedade. A mente dominada pelo medo, a pessoa enxerga tudo distorcido. A mente que está dominada pelo medo, a gente começa a olhar e enxergar as coisas de uma outra ótica. Tudo parece que está distorcido. Parece que tudo é contra nós. Parece que o mundo está contra nós. Já viu as teorias da conspiração? Todo mundo está contra mim. Todo mundo odeia o Cris. Não o Cristiano nem o Cristo. Era uma série que tinha, né? Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo me odeia. Eu sou o patinho feio da família. Eu só faço coisa errada. Nada que eu faço dá certo. Todo mundo está olhando para mim. Por quê? Porque a gente fica preso no desânimo, na insegurança, na desconfiança, no isolamento, que gera uma ansiedade. E a nossa mente, que fica aprisionada no medo, começa a enxergar as coisas de uma forma equivocada. Distorcida. É quando não tem um foco. O foco está distorcido. Esses dias eu fui no oftalmo. E ele foi lá, eu tirei meu óculos, ele botou umas lentes lá, gente, pensa num negócio distorcido. A letra era grande e eu não enxergava, o R parecia um P, já viu isso? Só eu que vejo esse troço assim, meio louco? Só eu, né? É só eu que uso óculos, né? Então, eu comecei a ver as coisas distorcidas, é isso, a gente começa a ter sentimentos destrutivos com relação à nossa própria existência, com relação à nossa vida, olhamos as coisas de uma ótica equivocada e errada, diante desse quadro. O medo incontrolável leva à desobediência aos princípios de Deus. Quando o medo é um medo incontrolável, ele vai te levar para quebrar os princípios de Deus. Rebelaram contra a ordem do Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 1:26. Estavam perto da terra prometida, mas pela desobediência voltaram para onde? Ao medo. Ao medo distorcido. Eles estavam perto da terra prometida. Para onde eles voltaram? Para o meio do deserto. Andaram em círculos por 40 anos, gente. 40 anos eles ficaram andando em círculos. Infelizmente, muitos andam em círculos no deserto da vida. Muitos vivem num deserto dentro da sua vida, vivem andando em círculos, não conseguem romper, e aí olham para a sua vida e pensam até mesmo em desistir da vida. Porque olha para a vida e pensam, não tem sentido a minha vida. Qual é o sentido da minha vida se eu só fico dentro de um deserto andando em círculo, de círculo em círculo? Comece a romper com teus medos, meu irmão. Comece a romper, dê o lugar certo para o medo, não deixe ele te controlar, não deixe que as garras geladas do medo venham te paralisar. O mesmo texto, o medo incontrolável nos faz desobedecer às leis de Deus. O povo de Deus, várias vezes ele desobedeceu a Deus, porque eles estavam com medo incontrolável. Um medo exagerado. Um medo de tudo que eles viam, toda vez que se levantava um exército contra o povo de Israel, eles ficavam com medo, mas eles tinham tido várias experiências com Deus, todas as vezes que Deus livrou eles da mão dos inimigos, dos filisteus, dos amorreus, de todos os inimigos, mas mesmo assim, toda vez que vinha uma notícia ruim no meio do povo, eles sentiam medo de avançar. Será que mais dessa vez Deus vai estar comigo? Lembra de Sansão? Outra vez sairei e enfrentarei os filisteus. Só que o texto diz assim, mas ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Medo exagerado vai fazer a gente desobedecer e quebrar os princípios de Deus. Somos guiados por sentimentos e impulsos. Quando a gente vive dentro do medo, a gente é guiado por sentimentos e impulsos. Pare de andar em círculos no deserto da desobediência. Pare de andar em círculos nesse deserto que fica te aprisionando, e você não sai desse deserto da vida, porque você tem medo de coisas que Deus já falou para você, que já te disse para você vencer, para você caminhar, para você conquistar, para você avançar, e você continua parado no mesmo lugar. Primeiro lugar, como você pode enfrentar seus medos? Ser sensível à voz diga, a voz de Deus. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a quem? Quem disse? Disse o Senhor a quem? A Josué, meu servo é morto. Ali continua o texto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha o que Deus está falando para esse homem.
Deus está levantando a estima de Josué, Deus está dizendo, Deus está dando uma injeção de ânimo para Josué, dizendo: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, nunca te abandonarei, nunca vou te deixar sozinho no meio desse povo e no meio dos inimigos, apenas me obedeça. E ele teve que ser sensível à voz de Deus. E a pergunta para mim e para você nessa noite: você é um homem ou uma mulher sensível à voz de Deus? Somos esse povo, somos essa geração sensíveis à voz de Deus? Qual é a voz que você escuta? Quais são as vozes que você tem dado ouvido? Quando Josué para e começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a dominar os seus medos. Sabe por que nós somos dominados pelos medos? Porque nós ouvimos o nosso medo e nós não ouvimos mais a voz de Deus, e a voz de Deus fica abafada no meio dos medos que nós estamos vivendo e carregando os medos dentro do nosso coração, e parece que a voz de Deus fica distante de nós. E aí, quando esse homem de Deus, ele para ouvir a voz de Deus, então ele começa a dominar os seus medos. A verdade é que muitas vezes nós somos dominados pelos medos, e aí nós não conseguimos ouvir e discernir a voz de Deus. A gente não ouve, e se a gente não ouve, a gente não se movimenta. Se a gente não se movimenta, a gente decide ficar parado, e a gente diz: Deus não está falando. Então, se Deus não está falando, pastor, para onde eu vou? Comece a ouvir a voz de Deus, seja sensível à voz de Deus. Então, continuando, às vezes sucumbimos diante de grandes desafios, pois emprestamos nossos ouvidos para pessoas erradas. O inimigo fica falando no nosso ouvido, pessoas que deveriam estar do nosso lado, ou às vezes nós vamos buscar conselho em lugares errados. Emprestamos os nossos ouvidos para pessoas fracassadas, pessoas cheias de medo, de pavor no coração. Sabe o que ela vai passar para você? Uma pessoa que vive no medo, sabe o que ela vai te falar? Ela vai te encorajar? Ela vai dizer: não, fique aí mesmo. Ela vai te encorajar a continuar com medo. Emprestamos os nossos ouvidos. Para quem você tem emprestado os teus ouvidos, meu irmão? Você é alguém que é sensível à voz de Deus? Seja qual for o desafio que esteja na sua frente, Deus sempre tem um conselho ou uma estratégia para dar aos seus filhos. Deus sempre vai ter um conselho, Deus sempre vai ter uma estratégia. Deus, Ele sempre vai dar algo para a gente poder vencer os nossos medos, as nossas inseguranças. Nas dificuldades, que voz você tem escutado? Nos momentos de dificuldade, qual é a voz que você tem escutado? Nos momentos de medo, qual é a voz que você escuta? Quais são as vozes que estão aí na tua cabeça agora falando com você? O medo muitas vezes nos paralisa. Decida ouvir a voz de Deus. Josué decidiu ouvir a voz de Deus, então ele se calou. E ele ouviu a voz de Deus, e ele não ficou mais ouvindo a voz do povo. Sabe qual era a voz do povo, provavelmente? Moisés morreu, o que nós vamos fazer agora? Se com Moisés já estava difícil, e agora, Deus, quem vai ser? Só que Deus já tinha falado para Moisés: pega Josué, filho de Nun, vai lá no meio do povo, no meio da congregação, leva lá na tenda, você vai derramar sobre ele, impõe as mãos sobre ele, porque o mesmo Espírito, o meu Espírito que está sobre você, vai estar sobre a vida de Josué também, da mesma forma. Faça isso diante do povo, para que o povo veja que a autoridade que está sobre a tua vida agora está sendo derramada sobre a autoridade, dando autoridade, quero dizer, para a vida de Josué, nas dificuldades. Que voz você tem escutado? Pastor, são muitas vozes na minha cabeça. Faça-se calar, em nome de Jesus. Toda voz estranha, toda voz que não vem de Deus, sai agora em nome de Jesus. É assim que eu faço. Que se cale agora toda voz contrária à voz de Deus na minha mente, toda voz contrária à voz do Espírito Santo de Deus. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, sai da minha mente, para que eu possa ouvir a voz de Deus e saber discernir que é a voz de Deus sobre a minha vida. Em segundo lugar, ande com Deus, como prometi a Moisés: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Josué 1:3. Quem deseja vencer seus medos precisa andar com Deus. Não basta, tem que ser sensível à voz de Deus, mas você precisa andar com Deus. Nós precisamos, como igreja, andar com Deus, para a gente poder discernir e ter entendimento das promessas que Deus deu. Deus convida Josué a caminhar junto com ele. Não é sozinho, mas é junto com Deus. Josué passa a caminhar junto com Deus. Deus fortalece nossos passos, ali faltou um S, nossos passos, nos momentos de fraqueza, ousadia para andar com Deus, apesar de sentir medo em alguns momentos. Precisa de ousadia para andar com Deus. Alguns momentos você vai se sentir sozinho. Você já se sentiu sozinho em alguns momentos da tua vida? Às vezes a gente está cercado pela igreja, a gente está cercado com a nossa célula, a gente está dentro da nossa família, o nosso núcleo familiar,
Mas você já se sentiu sozinho? Eu já me senti sozinho, mesmo sendo acolhido, mesmo sendo recebido, mesmo estando com a minha família, mesmo estando na igreja, mesmo sendo aconselhado. Você já se sentiu sozinho? Porque eu já me senti sozinho. É nesse momento aqui, a gente precisa de ousadia para andar com Deus, apesar de sentir medo, em alguns momentos da nossa vida, da nossa jornada e da nossa caminhada. Deus inaugura um novo tempo para o povo. Pare de alimentar as lembranças negativas. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu te prometi. Atravessar significa deixar lembranças do fracasso para trás. Quais são as lembranças que você tem que deixar para trás? Quais são as lembranças de medo e de pavor que você precisa deixar para trás? Quais são? Quais são essas imagens que foram construídas, que são memórias que estão aqui, que a gente não consegue romper? Memórias afetivas, emocionais, de dores, de fracassos, memórias que nos paralisam diante da realidade. É tempo de atravessar o Jordão. O Senhor Jesus está lhe convidando a atravessar o Jordão, deixando todo o seu passado. Quando Deus foi abrir o Jordão ali com Josué, aquilo ali tem um ato simbólico ali. Ele está dizendo que eles estão deixando o deserto para trás, deixando as lembranças do deserto, do sofrimento para trás. Deus deseja tirar a rotina do deserto do seu povo. Deus precisa tirar a rotina. Aquele povo ficou 40 anos andando em círculo no deserto. Eles tinham uma rotina no deserto, só que agora eles estão entrando para conquistar algo que Deus prometeu para eles. Então Deus precisava tirar a rotina que eles tinham de deserto, de andar no deserto dentro do coração deles, porque senão, na terra prometida, sabe o que ia acontecer? Eles iam repetir a mesma rotina do deserto. Quantas vezes você está repetindo a mesma rotina na tua vida, nos desertos da tua vida, e você não vê solução, e você continua insistindo, fazendo as mesmas coisas, buscando nas mesmas fontes, batendo nas mesmas portas? Deus tem algo inédito depois do Jordão. Deus tinha uma terra vasta que mana leite e mel para o povo. Deus tinha algo inédito depois do Jordão. Deus tem algo novo para você depois do Jordão. Deus tem algo para fazer na tua vida depois que você venceu o medo. Deus tem algo para liberar sobre a tua vida, mas nós precisamos dar os passos de fé. Lembra de Moisés? Moisés está de frente do mar, atrás vem Faraó, para frente o mar, faz o quê? Vou sair para a esquerda ou para a direita? Aí Moisés vai clamar, e Deus responde o quê para Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim? Apenas marche, apenas vença o medo. E aí Moisés, quando ele bate o cajado e ele pisa na água, o que acontece? O mar se abre. É assim a nossa vida. Às vezes nós estamos olhando, para frente não dá para ir, para trás não dá para voltar, o inimigo, o gigante está vindo aqui, pastor, para frente o gigante é maior ainda, porque é o mar. Como é que eu atravesso se eu não sei nadar? Se eu não tenho uma lancha, não tenho um barco? E Deus está dizendo, pare de clamar, apenas ande. Deus precisava tirar a rotina do deserto do meio do seu povo. Deus tem algo novo depois do Jordão, tempo de vencer os seus medos, tempo de atravessar o Jordão. Meu irmão, você está ficando do lado errado, você continua parado, você olha simplesmente para o rio e diz assim, eu não vou atravessar. E Deus está dizendo, atravesse que eu tenho algo novo para você ali depois da travessia. Eu não vou, Deus, atravesse que tem algo novo. E as pessoas ficam vivendo do mesmo maná, da mesma unção, das mesmas coisas, porque elas não atravessam o Jordão. Qual é o Jordão que você precisa atravessar? Qual é o medo que você precisa romper nessa noite? Sou vitorioso, não porque conheço todos os caminhos, e sim porque conheço aquele que me guia nos caminhos. Por isso, Martinho Lutero, essa frase, você é vitorioso, eu sou vitorioso, nós somos vitoriosos, não porque conheço todos os caminhos, e sim porque conheço aquele que me guia durante o caminho. O que Deus tem que fazer na tua vida nessa noite, meu irmão, para você sair desse lugar. Em quarto lugar, guardados por Deus, confie na direção de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Salmo 37, 5. Confiamos em muitas pessoas, às vezes temos dificuldade de confiar em Deus. Interessante, né? Você passa mal, você vai para o hospital, e o médico olha e diz assim, tem que fazer uma cirurgia de emergência. Você fala para o médico, não vou fazer a cirurgia? Alguém aqui tem coragem de dizer, não vou fazer? Levanta a mão aí. Você chegou no hospital, o médico olhou ali, a Clarissa, o marido dela é médico. O Paulinho olhou e disse assim, tem que fazer uma cirurgia de emergência. Você vai dizer, não vou fazer a cirurgia não, pode esperar até amanhã, pode esperar o mês que vem, o ano que vem eu faço essa cirurgia. Você nem conhece o médico, você chegou lá na emergência, e agora tem que fazer a cirurgia. Eu, quando quebrei o pé, cheguei na emergência.
O médico falou, tem que botar 2 pinos aí. Você acha que eu perguntei quando vai ser? Se vai ser você, vai ser o estagiário, quem vai ser? Vai ser como é que é o nome dos médicos quando não... Residente. Vai ser um residente? Você acha que eu perguntei alguma coisa para o médico? Eu falei, coloca esses 2 parafusos logo, porque eu não aguento mais de dor. Eu nem sei quem fez a cirurgia, eu não sei a cara do médico, eu não sei o rosto dos enfermeiros, dos médicos cuidaram de mim, mas eu fiz. Você já viu quando você entra no avião, você já viu o piloto de avião? Você conhece o piloto de avião, você consegue identificar porque ele tem um uniforme bem alinhadinho, um cap, bonitinho, mas você pergunta para ele assim, quantas horas de voo você tem? Você pergunta para o piloto de avião? Não pergunta, né? Você chega para ele e fala, esse voo vai ser tranquilo? Posso descansar? Posso dormir aqui? Só o pastor Lobo que diz que dorme nos voos, né? Eu não durmo não, mas tudo bem. Mas você pergunta para o piloto, qual é a experiência dele? Mas você entrega a tua vida aos cuidados dele, sim ou não? Motorista de ônibus, você chega na rodoviária, você embarca no ônibus, sentido para qualquer lugar, para o Paraguai, para Foz do Iguaçu, para Pato Branco, não importa, para o Rio de Janeiro, você vai chegar para o motorista de ônibus e vai dizer, quantos anos você tem carteira de motorista? A tua carteira dá para dirigir esse ônibus aqui? A gente confia em muitas pessoas, a gente confia até mesmo a nossa vida aos cuidados de outras pessoas, e a gente às vezes tem dificuldade de confiar em Deus. Parece contraditório, não parece? A gente confia em pessoas, mas a gente às vezes tem dificuldade de confiar em Deus. Confie na direção de Deus, naquilo que Ele está mandando você fazer, porque nós somos guardados por Ele. Deixe Jesus conduzir a sua vida. O que você está confiando? A quem você está confiando a sua vida? A quem você está confiando o seu futuro? A quem você está confiando a sua eternidade? A quem? A Deus? A quem você está confiando o teu destino, a tua vida? Quando uma pessoa não tem Jesus como condutor da sua vida, o medo toma conta do seu coração. A pessoa pode se tornar insegura, insensata, imatura, dominada pelo medo, adoece a alma e adoece o espírito. Deixe Jesus conduzir a sua vida. Vencendo os seus medos, eu vou terminar com Isaías, o mesmo texto que eu comecei, é o texto que eu vou terminar hoje. Opa, não é para você, vou voltar, Emanuel. Admita seus medos, mas não se submeta a eles. Você quer vencer os teus medos? Reconheça eles. Reconheça que você tem medo. Reconheça que você tem áreas que você precisa vencer na tua vida, mas não se submeta a eles. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, vencendo os seus medos. Com Deus, se coloque de pé, eu quero convidar o louvor. Vamos ler esse texto todos juntos? Se coloque de pé. Vamos falar juntos com fé esse texto de Isaías 41:10. Vamos falar juntos? Vamos lá? Diga, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quais são os teus medos? Feche teus olhos. Quais são os medos que têm dominado a tua vida? Qual é o medo que tem te paralisado? Qual é o medo que tem gerado pavor no teu coração? Talvez você chegou nessa noite fria aqui na igreja, em Curitiba, e você chegou aprisionado nas garras geladas do medo. Sabia que o medo tem garras que eles nos seguram? E são geladas, gelam a nossa alma, enfraquece a nossa alma, arranca a nossa fé, limita a nossa crença em Deus. O medo pode limitar a nossa confiança em Deus. O medo pode limitar a nossa esperança em Deus. O medo pode arrancar de dentro do nosso coração a fé. O medo tem a capacidade de tirar totalmente a esperança. O medo tem a capacidade de tirar o nosso olhar, que deveria estar em direção a Deus, e nós olhamos apenas para o gigante. E o medo pode se tornar um gigante na minha vida e na tua vida. E eu não estou falando do medo racional, eu estou falando do medo irracional. Eu estou falando do pavor, que é exagerado, é um medo descontrolado. É um medo de você consertar algo que você errou, algo que você quebrou, meu irmão. Você precisa, e você está com medo de consertar. Medo do quê? Se já está quebrado.
O que você tem mais para perder? Já está quebrado, não tem mais o que fazer, a não ser recomeçar, reconstruir algo. Mas o medo está dizendo, não vai, não faça. E a gente fica emprestando os nossos ouvidos para o medo. E muitas vezes o medo vem disfarçado de Satanás. Ele vê o Satanás se disfarça através do medo. E ele coloca medo no teu coração para que você não rompa, para que você não cresça, para que você não obedeça a Deus. Então ele se disfarça de medo e diz, não faça, não dê ouvidos para essa palavra, não dê ouvidos para esse pastor, para essa igreja, não, continue nesse lugar. Esse lugar é um lugar de segurança para você, afinal você não está se expondo, mas quem não se expõe, vai ser um fracasso também. Não quer dizer que você vai ser um vitorioso, porque você não está se expondo, mas é melhor você se expor as tuas fraquezas diante das pessoas, que elas sabem que você tem, do que você querer viver uma vida de mentira e ocultando isso, escondendo a realidade, que as pessoas já sabem, que Deus já sabe, que até o diabo já sabe, dos teus medos, e ele te ataca justamente nos teus medos. Enquanto você não vence esse medo, o diabo fica pulando, ele fica te zombando, ele fica te destruindo, ele fica te aprisionando. Ele passa aquela garra como se fosse a garra do Wolverine para você sentir medo. Isso te traz calafrio e você diz, eu não vou avançar, eu vou ficar nesse lugar aqui. E aí vem uma palavra e vem um pensamento na tua mente e diz assim, fica nesse lugar mesmo, porque esse lugar já está aí, você já sabe o que vai acontecer. E aí você decide não sair do lugar. Aí você decide ficar paralisado ali, aprisionado ali, esperando o problema passar. O problema não vai passar. O problema só vai passar quando você enfrentar ele de frente, quando você chegar diante do medo, do gigante do medo, e enfrentar ele, assim como Davi fez com Golias, assim como Jonatas fez, e assim como o povo de Israel fez, quando ele atravessou aquele mar, e atravessou o rio Jordão. Era um gigante para eles. Qual é o teu gigante? Qual é o gigante que você quer vencer nessa noite? Enquanto nós estivermos cantando, sai do teu lugar, que nós queremos orar por você. Nós vamos adorar o Senhor. Saia do teu lugar, vem aqui e diga, Deus, eu quero vencer esse medo nessa noite. Eu não quero mais viver um medo descontrolado, um medo que não vem do Senhor, um medo que tem me paralisado, um medo que tem me roubado, que tem sequestrado as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Saia do teu lugar rapidamente para nós orarmos. Venha na frente, venha entregar esse medo agora, venha vencer os teus medos. Quais são os teus medos, meu irmão? Eu não sei, mas Deus sabe, você sabe. Todos aqui, ó, saiam do corredor e venham aqui na frente aqui, para que a gente possa orar por você. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Deixa o medo para trás. Deixa esse medo incontrolável que te segurou até hoje, que te limitou diante da verdade de quem Deus é. Vença esse medo. Vença o medo de sair do teu lugar e vir à frente. Não fique paralisado, dominado mais por esse medo. Mande ele embora da tua vida. Olhe para Jesus, olhe para Deus. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança. É Deus. É Deus que nos faz transpor esse gigante. É Deus que nos faz vencer o medo. O medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de ser enganado, o medo de não dar conta, o medo de não resolver os problemas. O medo te faz sucumbir diante da realidade que você está vivendo. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, que eu estou contigo. Deus fala isso, Deus falou isso para Josué. Deus está falando para a igreja Batista Bom Retiro.
Não tenham medo. Não tenha medo de enfrentar as coisas. Assuma as responsabilidades das tuas escolhas, meu irmão. Sejam elas boas ou ruins, assuma as responsabilidades. Enfrente os seus medos e mande embora os seus medos. E vença os seus medos em Deus. Seja sensível à voz de Deus. Ande com Deus. Confie em Deus. Entregue o teu caminho. Entregue a tua vida ao Senhor. E vença os teus medos. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo que se reúne aqui nessa noite fria, Pai. Veio aqui para adorar, para cultuar, para celebrar o teu nome, para bendizer o teu nome, para declarar, Senhor, aqui neste lugar, nesse altar, que aqui o Senhor reina. Nós queremos agora, Pai, apresentar diante do Senhor os nossos medos, as nossas inquietações, as nossas inseguranças, as nossas fragilidades. Nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor e declarar aqui nesse altar que nós temos medo, sim, Pai, mas nós não queremos mais ser dominados pelo medo, pela insegurança. Pai, tira agora da nossa mente, arranca agora da nossa mente todo medo, sai agora, todo medo incontrolável que nos impede de crescer, de romper nas nossas vidas, Pai, que tem nos aprisionado com garras geladas, ó Deus, que trazem insegurança dentro da nossa alma, que inquietam o nosso coração, que afligem, Senhor, o nosso espírito, que aflige a nossa alma. Nós não queremos mais, Pai, ficar sendo dominado por esse medo, mas nós queremos vencer os nossos medos. E nós entendemos nessa noite que para vencer os nossos medos, nós precisamos ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Então me faz sensível, faz o Teu povo aqui, Senhor, ser sensível à Tua voz. Em nome de Jesus, faz o Teu povo confiar em Ti, Senhor, andar com o Senhor de mãos dadas, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos viver algo novo. Depois do Jordão tem algo novo na nossa vida. Depois que nós confiamos e enfrentamos os nossos medos, o Senhor tem algo novo nas nossas histórias, Pai. Então faz algo novo no meio do Teu povo nessa noite. Faz algo novo nas famílias, faz algo novo nos nossos relacionamentos, faz algo novo, Senhor, no nosso trabalho, nas nossas empresas, faz algo novo, Senhor, nas nossas vidas. Nós precisamos vencer esses medos, ó Pai. Nós queremos atravessar o Jordão, nós queremos derrubar a muralha do medo agora, Senhor, para que isso não venha mais nos paralisar, nos segurar e gerar temor no nosso coração, de medo de vencer, medo de fracassar, medo de ser derrotado, medo de não conquistar, medo de não avançar. São tantos medos, Senhor, que a nossa alma muitas vezes grita de medo. Arranca agora, Espírito Santo de Deus, todo medo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus nós queremos agora, Pai, nos submeter à Tua vontade, Senhor. Olhar para os nossos medos e mandar eles embora, sim, sabendo que o Senhor tem nos sustentado, Senhor, em tudo que nós estamos fazendo. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora mandar embora, além do medo, Pai, queremos agora, em nome de Jesus, repreender aqui todo espírito de insegurança na nossa mente, todo espírito agora, Pai, de aprisionamento, toda fortaleza, toda cadeia espiritual seja quebrada agora, em nome de Jesus, na mente dos Teus filhos, Pai. Libera uma palavra agora, Pai, sobre cada vida, sobre cada história aqui, Deus, nessa noite. Todo medo, toda insegurança, Pai, toda limitação, toda crença limitante nas nossas vidas nós rejeitamos, toda falta de arrependimento, Senhor, que nós possamos nos converter ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos maus caminhos que nós escolhemos, das escolhas erradas, Pai, dos pecados que nos aprisionavam. Queremos romper com o pecado, Senhor, queremos romper com os vícios, ó Deus, nessa noite, em todo espírito de traição, de adultério, de engano, de fofoca, de maledicência, Pai, todo espírito de morte, espírito de falência, espírito de engano, Pai, todo espírito oculto, escondido na mente, na vida dos Teus filhos, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, saia dessas vidas, solte essa mente agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade agora, todo espírito de doença agora, Pai, toda dor na cabeça, toda pontada no corpo, Pai, toda dor agora, Senhor, toda enfermidade no sangue, nos ossos agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade agora, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, saia dessas vidas, solta essas vidas agora, em nome de Jesus, todo engano agora, Pai,
todo espírito de loucura, espírito de esquecimento agora, Pai, em nome de Jesus, toda prisão da alma, todo sofisma agora, nós damos uma ordem, em nome de Jesus, saia dessas vidas, solta essas mentes agora, em nome de Jesus, toda depressão agora, toda ansiedade, Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, sai em nome de Jesus, todo pecado geracional, Pai, que vem visitando a nossa família, Pai, desde a terceira, quarta geração, Pai, falhas na paternidade, todo espírito de religiosidade, Senhor, que habita no meio do nosso coração, sai agora, Pai, todo espírito, Pai, de mentira, de engano, toda defraudação, todo roubo, toda sonegação, Senhor, todas as coisas que nós fizemos errado, Deus, nós queremos agora os roubos, as nossas loucuras, Pai, nós queremos apresentar aqui nesse altar diante do Senhor, Pai, e queremos viver algo novo com o Senhor, Pai, porque nós sabemos que depois do medo, depois que nós atravessarmos esse gigante, depois que nós vencemos o gigante do medo, nós sabemos que tem algo novo para a nossa história, Pai, tem algo novo que o Senhor está escrevendo sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre, Pai, a nossa casa, sobre a nossa linhagem, sobre as nossas gerações, Pai, tem algo novo, Senhor, que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, faz algo novo na nossa vida, Pai, faz algo novo na nossa vida, Senhor, oh Pai, vem com o teu poder, vem com a tua glória, vem manifestar, Senhor, a tua presença, vem soprar do fôlego do teu Espírito Santo em nós e através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá um amém bem forte, amém.